Ai, meu Deus. Não, que eu tenho que lembrar o... É zero... Aqui, ó. Zero. Oi, pessoal do Instagram. Tudo bem? Vai começar, então, mais um episódio da nossa saga sobre locações. Primeiro dia a gente falou sobre a responsabilidade do corretor da imobiliária. Terça-feira sobre o contrato de administração. Ontem, que a gente achou que era quinta, a gente falou sobre locação residencial. E hoje a ideia é falar sobre locações comerciais. O que é uma locação comercial? Toda pessoa jurídica faz uma locação comercial. Sabia disso? Então, se for locar um apartamento em nome da pessoa jurídica, para o dono da empresa morar, vai ser uma locação comercial. Tipo aqui o escritório, o Douglas mora aqui, mas é comercial. Exatamente. E aí hoje, a nossa amiga Daniela Torres é quem vai fazer as honras da locação. A Daniela é advogada já há mais de 8 anos, trabalhou antes disso 4 anos no cartório, então desde 2012 está na área. Ao contrário, ele tem pós em direito civil em Lisboa, tá? Não é qualquer um, né? E trabalha assiduamente com execuções também, além de imobiliário, também com execuções. Beleza? Dani. Gente, boa tarde. Vou desmentir tudo que o Douglas falou toda essa semana. Não, mentira, gente. Mentira. Mas assim, esqueçam também um pouquinho o que a gente falou sobre a relação do residência, do locador que não é residencial, porque ele muda um pouquinho e a gente vai ver agora. Locação comercial. Quem pode ser o locador comercial? Né? O locador ele pode ser o possuidor, né? Pode ser o proprietário, né? Pode ser o herdeiro. Tá? Como a gente falou aquele dia, o Douglas já falou aqui várias vezes também, o herdeiro ele não precisa esperar o inventário para fazer a locação, ele tendo a posse, ele já pode. A gente recebe muita dúvida quando a gente vai fazer inventário: doutor, eu preciso fazer o inventário logo porque eu preciso alugar o imóvel. Não precisa esperar o inventário. Pode alugar, tem 5 herdeiros, aluga o nome de um. Mas vai dar problema. Depois você se resolve, faz uma ação de prestação de contas, se resolvam entre si. Ontem o Douglas falou também uma questão que é o direito de habitação da companheira, ele não dá o direito dela... Quer que eu desligue? O direito de habitação da companheira que não é herdeira, ela não dá o direito de locar. Né? Por que ela não dá o direito de locar? Porque o direito já diz, é um direito de habitação, ela está ali para morar. Se ela locar, ela pode vir a perder esse direito. Em caso de falecimento, né, já falei, o herdeiro não precisa esperar o inventário. Se for uma locação longa, né, por exemplo, de 10 anos, o cônjuge precisa assinar. Tá? Em caso de dúvida, para quem paga a locação, temos a ação de consignação e pagamento. Quem pode ser o locatário? Né? Toda pessoa física ou jurídica. Dissolvida a sociedade, por exemplo, no caso de pessoa jurídica, estende para o sócio superveniente, né? Ele inclusive ele é também receptor do direito da renovação, tanto que não mude de ramo, né? O cara tinha uma mecânica, ele tem que continuar com a mecânica até para ele poder ter lá os requisitos para cumprir os prazos de renovação. Do direito de renovação, o contrato se estende, né, às celebradas indústrias civis, com fins lucrativos, né, empresa e tal. O direito à renovação, ele decai, né, se aquele locatário ele não propuser a ação de renovação no máximo até 6 meses do final do contrato, ou seja, chegou lá no último ano, 6 meses antes, ele tem que propor a renovação. Tá? Sendo o locatário pessoa jurídica ou não, que é o exemplo que a gente deu agora do Douglas, se o diretor da empresa morar ou não, é um contrato de locação comercial. Deixa eu falar uma coisa, você falou que você deu o exemplo da mecânica. Aham. Tem que ser mecânica até o fim do contrato, se der uma hora. Por exemplo, dar um outro exemplo, que eu estou vendo muito nas banquinhas. Uhum. Por exemplo, é uma banquinha, é de vista. Ele acabou virando uma floricultura. Pode mudar? Então, depende do que está no contrato. Porque assim, se na locação comercial, por exemplo, eu fiz um contrato de locação onde o locador ele só queria que fosse loja de roupa. Aqui não pode ser mais nada. Porque ali no centro, né, ele falou assim, olha, não quero restaurante, não quero pastelaria, não quero nada, quero loja de roupa.
se tem essa possibilidade de alterar, ele pode alterar, né, desde que conversado com o locador, né, mas eu não vejo problema. O que pesa aqui na locação é justamente o que a gente vai falar agora, que é sobre o prazo, né, que para ele renovar, ele tem que ter alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Contrato, prazo determinado, né, e ele tem que ter no mínimo ali 3 anos no mesmo ramo de atividade. Por que existe esse prazo? Esse prazo existe porque eles querem preservar o fundo de comércio daquele locador, né? Porque aquele locador ele passou tempos ali cultivando aqueles clientes, por exemplo, aí chega o locador e, por exemplo, o que rescindir o contrato, ele tem uma perda ali, né? Então, o locador ele só não é obrigado, inclusive, a renovar o contrato, se for por algum quesito de obra, uma determinação de obra pública, né, o interesse público nesse caso prevalece. O imóvel, se ele quiser utilizar para uso próprio, né, ele também não é obrigado a renovar, tá? E aqui também fala nessa questão que a gente tratou agora, que é o direito à renovação, né, que é o direito à indenização do fundo de comércio, que normalmente as pessoas falam que é para proteger mesmo aquele comerciante. Qual que é a responsabilidade do locador? Bom, o locador é obrigado a entregar o imóvel para que se destina, né, fato, ele fez um contrato de locação e entregou o imóvel. Garantir que nesse tempo, né, seja um tempo de contrato pacífico, né, uma relação jurídica pacífica, manter durante a locação, né, a forma e o destino do imóvel, responder pelos vícios que tiveram antes da locação. Então, se ele verificar algum vício ali nessa locação, ele vai ter que responder. Fornecer ao locatário, né, uma descrição minuciosa do estado do imóvel que se encontra. Esse inciso da lei do inquilinato é o que fala sobre a vistoria, né, que a gente falou nas outras palestras, que é a descrição minuciosa que é do imóvel. Pagar taxas de administrativa imobiliária, né, intermediações, pagar impostos, taxa, quem tem que pagar o IPTU, quem tem que pagar o seguro-incêndio. A lei diz que é o locador, salvo se tiver uma disposição ao contrário, né? Em muitos casos, aqui em Curitiba, pelo que eu vejo, é mais mesmo o locatário que arca aí com essa despesa. Despesas extraordinárias, né? O que são despesas extraordinárias que o locador é obrigado a arcar? Fundo de manutenção lá de condomínio, né? Por exemplo, o porteiro processou o condomínio, né? Quem tem que pagar essa indenização? É uma despesa extraordinária. Às vezes o processo é de 2010, o cliente entrou agora em 2024, ele nem conheceu o porteiro. Então, assim, quem que tem que pagar? O proprietário. Responsabilidade do locatário. O locatário é obrigado, primeiro de tudo, a pagar o aluguel pontualmente, né? Normal. Sirva-se do imóvel, né, para uso convencionado, que é o que a gente falou aqui, ou seja, ele convencionou que vai ser uma loja de roupa, ele tem que manter aquilo. Restituir o imóvel, fim da locação do imóvel que recebeu, né, do estado em que recebeu, salvo, né, as deteriorações de uso, né, levar imediatamente ao conhecimento do locador caso tenha algum defeito, né, às vezes, estourou, por exemplo, uma caixa de água, né, é dever dele informar o locador, por mais que ele tenha que arrumar rapidamente. Não modificar a forma externa ou interna, é uma questão também de bom senso, né, gente, o cara que está alugando o imóvel, ele não pode chegar lá, o imóvel era quadrado, uma casinha, agora eu vou fazer uma estrela no ar, não pode, né. Pagar as despesas de telefone, de consumo. E aqui tem uma coisa muito engraçada também, que é muito legal da gente saber. O locador, ele é obrigado a receber as intimações, o locatário, ele é obrigado a receber as intimações do locador. Uma vez eu entrei numa disputa entre clientes e eles me disseram, eu não quero mais receber nada desse locador aqui na minha casa, a casa é dele, mas eu não quero receber. Ele quer receber na casa dele. Eu falei, não, você é obrigado, porque você é locatário. Então, se o oficial de justiça bater lá na porta, querendo intimar o locador, ele vai ser obrigado a receber e repassar para o locador. E permitir a vistoria no imóvel, né, desde que combinação prévia, o locador ele não pode chegar lá e 3 horas da manhã querer vistoriar o imóvel, ele tem que combinar isso com o locatário. Cumprir integralmente as convenções de condomínio, né? Isso mais se aplica para prédio, pagar as despesas ordinárias do condomínio, que é as despesas, né, aquela taxa de condomínio que a gente já está ciente. Prazos de locação não residencial. Bom, durante o prazo, a lei diz que durante o prazo estipulado
para a duração do contrato, não poderá reaver o imóvel alugado, que é justamente aquela questão que a gente estava tratando. E ainda mais a lei diz mais, ela diz que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem ilidir esses objetivos, ou seja, não adianta você colocar que no contrato não residencial que ele não vai poder renovar a partir dos 5 anos lá com ação renovatória. Não adianta. Você pode colocar, mas provavelmente se bater no judiciário ele vai reverter. Dani, se eu colocar, por exemplo, o seguinte, uma locação não residencial de 3 anos, e eu colocar uma multa de 50 mil reais para o locador pagar o locatário para ele poder renovar esse imóvel antes. Como? Desculpa. O locatário vai lá e o locador e o locatário fazem o contrato, e daí o locador fala o seguinte: se eu precisar do imóvel antes, eu te indenizo de 50 mil reais. Então, não adianta também. Não poderia. Não poderia, porque é uma cláusula nula de pleno direito. Ou seja, tem que haver ali um equilíbrio entre as partes, né? Então não adianta você colocar lá, te dou R$1 milhão, mas você sai a hora que eu quiser. Não adianta. Não adianta. Então, assim, aqui, e o locatário, ele pode sair do imóvel? Pode, desde que pague a multa lá convencionada às partes. E no contrato de locação é bem bacana porque, assim, é igual o Douglas fala, é uma briga de adulto. Né, porque ali o juiz, todos os julgados que a gente analisa de contratos de locação que versam sobre essa matéria, o juiz simplesmente diz, vocês que contrataram, vocês analisaram as cláusulas, então vocês sigam o contrato que vocês fizeram. Claro, nada que tenha alguma coisa absurda, né? Mas se estiver dentro da lei, se não for nada ilegal, vai ter que seguir o contrato. Tá, o contrato, para alocação residencial, ele não especifica uma multa, né? Então, normalmente, ali, uma multa de mora de 2% e tem julgados que admitem até 10%. Locação por encomenda, build suit, né? Ou famosa BTS, né? Agora está tendo bastante em Curitiba, o Douglas até me mandou uma foto hoje. A gente até tentou descobrir qual que era o valor, mas ele não me respondeu. Eu falei pro Douglas que não ia colar. Porque assim, essa modalidade de locação comercial, ela é uma modalidade alto nível, né? Ela é uma modalidade onde normalmente o locador, ele oferece, né, uma construção que tem ali as diretrizes do que o locatário vai querer, né? É um acordo comercial muito grande, envolve um prazo de locação grande, né, de 30 anos, por exemplo. O Walmart fez muito isso, acho que a maioria das redes do Walmart tem build-to-suit. E o que acontece, né? Quais são as características desse contrato, né? A destinação residencial do imóvel, né? A descrição do contrato, as necessidades do locatário, os parâmetros de execução, a aquisição do locador por imóvel encomendado, né? De acordo com aquilo que ele quer. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco uma decisão que é de um hospital. Imagina um hospital, ele não pode simplesmente entrar em qualquer imóvel e atender. Ele tem que ser uma coisa voltada para ele. Então, assume muito essa parte. Você já tem fundos de investimento. Eles fazem o quê? Eles fazem a compra do terreno e aí eles viram o locador, né, dessa situação. Quase que faz o McDonald's, né? Ele adquire para ele a propriedade. Mas, então, por exemplo, você pode procurar empresas que querem expandir em determinada região e aí você vai e faz a compra do imóvel que ele vai... Nossa, eu sou muito fã da história do McDonald's, tem no Netflix, se vocês quiserem assistir, assistam, porque é muito legal. E tem muito a ver com a imobiliária, tem muito a ver com o imóvel, porque ele descobre, vou só fazer um spoiler, que ele fala assim que o produto dele não é vender hambúrguer, é comprar imóvel. Então, deem uma olhada que é bem legal, bem bacana. Eles fazem um baita do estudo, né, para escolher a região, aí vem o hambúrguer e põe do lado. E põe do lado. Muda desesperto. Agora, o precedente de build-to-suit que eu trouxe para vocês. O que acontece? Nesse caso, é bom a gente analisar caso prático, porque o build-to-suit é um contrato que ele está surgindo meio que agora. Não é muito prático a gente trabalhar. Eu mesmo nunca trabalhei com um, sabe? A gente só estudou, viu e tal, mas em tese, a gente nunca pegou um de verdade assim para fazer. E o que acontece? Esse caso era de um locador que construiu um hospital, né? Eles tinham lá o contrato dele. No entanto, a locatária entrou contra o locador, né, para revisar o imóvel, o valor do aluguel. Provavelmente, eles estipularam um valor de aluguel alto, né, e depois ela percebeu que estava muito, muito alto e falou, vou entrar com uma revisional. Só que para entrar com uma revisional nessa modalidade de contrato é muito diferente. Porque o que o juiz disse, né, o que o TJ de São Paulo disse?
Assim, diante da particularidade, é inviável se apresentar, cogitar revisão do valor da contraprestação, enquanto não se esgotar o prazo estabelecido em contrato, tratando do negócio jurídico realizado antes de entrar em vigor disciplina matéria. Ou seja, o que quer dizer? Não tem como ela aderir àquele contrato, àquela modalidade de locação e depois, posteriormente, querer rever o aluguel. Porque não é só o aluguel de uma locação de coisa. Não é, por exemplo, uma casa que eu estou locando. Aqui é a remuneração também do investidor, que pode ser um fundo, pode ser o locador, às vezes o locatário também pode propor uma BTS para construir no terreno de alguém. E o judiciário disse isso. A maioria das ações que eu vi sobre BTS tem a ver com o valor do aluguel. Eu não sei se as pessoas, depois que o contrato está realizado, eles estão estabelecidos no imóvel, eles acabam tendo ali alguma divergência e entram com a revisional, e os tribunais são claros. Vocês contrataram e pronto. Fica. Eu entendo assim, como proprietária, se eu autorizo, por exemplo, uma farmácia a vir construir um terreno, 1,5 milhão vai gastar. Isso, no meu entendimento, perante a lei do inquilinato, esse inquilino está pagando 5 anos de aluguel adiantado. Porque ali mesmo, quando dizia as normas, falava assim, o locador constrói. O BTS, você oferece uma construção sob medida. Isso. E quem que gasta? É o proprietário. Depende. Pode ser o locador, normalmente é o locador, né, que oferece. Sim, não. Mas pode ser também o locatário. É isso que eu queria dizer. Pode ser o locatário. É assim, vai ser o locador, porque o locatário vai antecipar esse dinheiro para executar a construção, entendeu? Qual que é o legal do precedente? É o seguinte, você tem lá um terreno hoje que você poderia pagar um estacionamento por R$5.000 por mês. Aí você faz um BTS, o cara investe lá, por exemplo, 5 milhões e ele vai te pagar com base em contrato de aluguel, 30 mil. Mas você só teria direito a receber 5 mil. Só que ele vai te pagar 30 por quê? Porque ele fez uma obra e ele aumentou o ticket do teu negócio. Só que quando essa obra está pronta e você começa a receber os 30 de aluguel, o que acontece? Chega um outro hospital, por exemplo, e fala assim, eu pagaria 50 mil de aluguel aqui. Só que você tem um contrato rígido com ele. Por isso que a análise e execução desse contrato BTS não é para fazer nas coxas, como a gente fala. Ela tem que ser feita uma análise muito ampla, você tem que fazer uma análise de futuro. Por exemplo, a obra vai levar 2 anos para execução. Daqui 2 anos, o estudo mercadológico vai falar que o imóvel nessa região vai valer X. Valoriza toda a Exatamente. Até eu usei um exemplo ontem com a Dani aqui depois da palestra, que era o seguinte, imagine que aqui a gente entrou com um café, ou com história de advocacia. E aí depois chega um outro advogado, mas tem muito fluxo de gente aqui, o outro advogado compra o rabo de peixe e faz ali um outro história de advocacia. O outro advogado compra aqui e a gente faz uma cena, por exemplo, aqui, com 10 casas de advocacia. Vira uma rua movimentada de advocacia. Pode o meu locador me tirar daqui, porque quando ele locou aqui para mim, nenhum advogado quer ser maluco de colocar isso no estágio, né? Mas aí o nosso business, transformou isso num negócio. Você entende? Isso que chama loja âncora, né? Exato. Vai puxar o negócio. Mas eu só queria falar uma coisa, voltando da farmácia. Porque é esse que é o meu medo. Você faz um contrato super bonitinho, daí o pessoal precisa da loja do padrão deles, eles constroem e pedem um contrato por 5 anos por escrito, que é o pré-requisito, além dos outros, para ter o direito à lei de comércio e poder entrar com a ação renovatória. Sim. E aí que eu entendo. Eu sempre tinha ouvido falar na máfia das farmácias. E aí que eu entendo que eles, depois que eles adquirem esse direito, eles podem simplesmente parar de pagar. Não, gente. Parar de pagar? Não. Gente, porque é o seguinte, uma das condições do contrato é o pagamento. Tá? Então, por exemplo, se você não pagar um mês de aluguel, você pode se despejar. Daí você tem que entrar com uma ação, tem que constituir advogado, tem que pagar as custas. E daí eu já sou gado saudável. Mas as custas vão ser reembolsadas, né? Bem no claro. meu caso, não, mas você tem o seu caso, aí foi uma responsabilidade.
Não, mas é que daí você nunca mais confia, entendeu? É uma questão que é igual o Douglas falou, a gente tem que prever o futuro, né? A gente tem que prever ali, tem que fazer um estudo muito avançado de quanto vai ser, do que vai ter ali por perto, né? Da estrutura que vai ser aquilo, porque é fácil um locador, né? Se deslumbrar com, nossa, agora eu recebo 50, mas chegou aqui um hospital e me ofereceu 100, né? É fácil, né? E um outro hospital, né? Mas ficar de olho. Eu entendo que não pode ser o locatário que vá construir, porque ele já vai se achar no direito, que nem você estava falando, de ser a loja âncora, e aqui eu botei o meu 10, aqui não saio mais, entendeu? Então, por isso que eu tenho na minha cabeça que é o locador que gasta, que é ele que constrói e ponto. Que assim, quando a gente fala muito de build-to-suits, não tem build-to-suits de valor pequeno. São valores milionários. Só valores milionários, né? Então, mesmo assim, mas não é 10 milhões, eu não sei, a gente poderia até dar uma olhada depois de colocar no os valores envolvidos. Mas, por exemplo, tem em São Paulo lá. Não, da Vantucci. Não, mas a Vantucci não é build-to-suit. A gente abriu agora. Mas quanto mais caro na loja? O locador fez, ó. O locador que fez. Isso. Daí ele só usou normal. Daí ele fica seguro. Só que ele fez o quê? Ele fez um contrato de 10 anos com uma multa altíssima para sair. Que é uma situação diferente, né? Não é o build-to-suit. Então ele faz uma locação. Mas isso dá segurança para o locador. Exato, porque o legal da locação comercial é o quê? Eu posso fixar esse contrato por qualquer período e cobrar qualquer valor de aluguel e qualquer valor de multa. Entende? Então, assim, olha, o locatário vai investir no imóvel, então aí você vai dilatar o prazo, você vai dar um desconto equitativo, por exemplo. Você vai locar um imóvel, você quer locar uma casa que precisa de uma reforma de R$1 milhão. Você pode cobrar R$100 por mês por 4 anos, que é o custo que ele vai gastar para essa obra, e depois começar, a partir do 4º ano, vai ser R$50 mil por aluguel. E aí, é engraçado que na época eu trabalhava com a Porto Seguro, nós tivemos um caso que foi o seguinte, foi dado um desconto, na época acho que foi de R$60 mil, mas isso lá em 2007, e esse desconto seria para fazer uma reforma. O que a pessoa fez? Entrou no imóvel, era um imóvel comercial, não executou o que tinha que executar, e aí quando saiu do imóvel, ele, então tá aqui, não, você tem que pagar essa reforma, porque só foi concedido dentro do uma cláusula no contrato. Caso na entrega, só para fazer a obra entrando no começo, caso na entrega não seja executada a obra, você vai ser obrigado a indenizar o equivalente em dinheiro. E até eles entraram pedindo a prescrição, porque eles ficaram quase 10 anos no contrato. E aí o juiz reconheceu, não, no contrato falava que o marco de pagamento era até a saída. Se fosse uma situação de você ter que pagar no início do contrato, aí já estaria prescrito. Eles querem 3 anos. Nossa, mas então, você vê como são muitos detalhes. Muitos detalhes. É muito perigoso. Eu me sinto uma pulguinha poderosa. Mas é isso mesmo. Como a gente falou ontem. Agora, o que vocês falaram realmente que existe a máfia? O que é então a máfia das farmácias? Não, porque assim, veja, é muito difícil. Hoje o advogado não tem esquinas, né? Então você fala assim, eu vou fazer um negócio, vou montar eu uma farmácia, vou virar farmacêutico, vou montar uma farmácia. Eu penso, acho que o proprietário, no dia seguinte ele recebe uma outra oferta de um dobro do valor. Então é praticamente impossível você começar um negócio de farmácia numa esquina hoje. Entendeu? E aí você olha para as esquinas e vê qual farmácia que está instalada. E uma do lado da outra ainda. Porque eu não sei que tanto fazem farmácia aqui em Curitiba, né? Eles menos vendem remédio, né? Tá saindo aqui, mano? Eles colocaram uma placa, hoje vai, a loja está no centro dele. Meu Deus Era do uma céu. casa comercial, era um rumor, eles destruíram tudo a casa em uma semana e já levantaram a loja ali. Quase todo no feio. Deixa preocupado, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que é questão. Os caras têm muito troco, né? Não tem como Pois é. São muito poderosos. Então, gente, eu vou falar também um pouquinho sobre benfeitorias, né? Benfeitorias, ela abarca tanto residencial quanto não residencial, porque os imóveis eles vão se deteriorando.
As benfeitorias necessárias, né, são aquelas realizadas para a conservação do imóvel, né, ou seja, elas são indenizáveis, mas também tem que ser pedido autorização para o locador. Claro que se estourar uma caixa de água, você não vai ligar para o locador, você vai pensar, você vai resolver, você não vai ligar lá para o locador, até falar que é imobiliária, isso você resolve. Exemplo, né, um conceito de um telhado, né, são benfeitorias necessárias para o imóvel, para aquela utilização do imóvel. Benfeitorias úteis, né, que são aquelas que são para deixar o cômodo, assim, como é que eu digo, dar, assim, melhorias no imóvel, por exemplo, um ar-condicionado, né, lâmpada, né, vou colocar, por exemplo, aqui, essa lâmpada tá boa, vou colocar mais 3, entendeu? Essas são benfeitorias úteis. Elas podem ser pedidas também autorização, devem ser pedidas autorização do locador, né? E também elas podem ser indenizáveis se você conversar direitinho com o locador. Dani, você sabe que, deixa eu só abrir outro slide no comentário. Na faculdade, a gente tem essa aula no 3º semestre, que é o direito das coisas, Sim. E eu fiquei resignado, assim, porque eu falei assim, se o cara vai lá e instala o ar-condicionado do imóvel, e ele sai do imóvel e fica um buraco na parede do ar-condicionado, quem tem que indenizar? Né? Ele também tem que tampar. Não, tem que tampar o buraco. Tem que tampar o buraco, né? Tem que tampar o buraco. Mas me criticaram um monte, né? Eu estou aqui. Falando sobre benfeitoria. Ele tem que ter série, tem que devolver o imóvel. Ele pode quebrar todas as paredes, desde que ele reconstitua. Sim. Ou tem um acordo com o locador, né? Eu posso fazer tal coisa e deixar tudo sair, daí tipo, o locador aceitar, ok, senão... Aqui em Curitiba tá ficando ainda pior o tempo, mas, por exemplo, se você pensar numa casa no Rio de Janeiro sem ar-condicionado, é uma benfeitoria necessária, não tem como viver sem ar-condicionado lá. Então não tem como. Benfeitorias voluptuárias, ele tem esse nome esquisito, mas ele nada mais é para aquelas que ninguém precisa, mas a gente quis colocar, né? Por exemplo, uma piscina, né? Ela serve para embelezar, eu vou colocar um cisne no cliente, lá no quintal do cliente. Benfeitorias voluptuárias. É obrigado a indenizar? Não. Ele só é obrigado a levantar, né? Ou tirar o cisne. Como que tira a piscina daí, né? Diga, Douglas. Vou levar. Colocou? Se eu fosse a locadora eu não reclamaria, mas... Nossa, que legal, né? Ficou uns 5 anos. Nossa. Que bom. Então, ela poderia soterrar de novo a piscina. Falar, não vou deixar essa piscina só de raiva, vou deixar lá. Não, podia ter negociado para descontar de aluguel, né? Ou de alguma outra... Então, mas aí já se enquadra no sentido que ela não tem que indenizar. Tipo, ela não é obrigada, a locadora, ela não é obrigada a falar assim, pode fazer piscina aqui. Ela não é obrigada. Ela fala, não quero a piscina aqui, pronto. Porque tem aquela questão que a gente sempre fala, né? A maioria dos locadores aquele é de imóvel. Ela não tem uma mágica que está negociando, né? Sim. E muitos não deixam. Eles não nem que vai ver acabador. Sim, imagina se vai... Não, eu quero que quebre, faça tipo no meu azulejo. Sim, imagina tipo você fazer uma piscina na casa de alguém, uma piscina. É muita coisa. Eu acho que ela foi bem ousada. As ascensões, né? O que é ascensões? Ela é aquele acréscimo, né, modificação no imóvel relevante que se torna parte integral do imóvel. Nas indústrias, né, se a gente olhar naquela parte industrial, normalmente tem um barracão, os caras vão construir mais um aqui do lado, mais 3 aqui do lado. Essas são as ascensões, né? O locatário não pode exigir a indenização pela remoção das ascensões, mas tem alguns contratos, a gente vai ver daqui a pouco, não é agora, mas a gente vai ver daqui a pouco, que ele pode sim pedir a indenização ou ele pode pedir o direito de retenção. Tem alguns julgados que estão decidindo isso, porque, como eu te falei, é um contrato de locação comercial e o que vale ali é o pacta sunt servanda, o regimento das partes. Tá? As benfeitorias, elas são tratadas pela lei do inquilinato, já as ascensões elas são tratadas pelo Código Civil. Consequências, né? A súmula do STJ 335 trouxe que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização a benfeitorias e ao direito de retenção. Né? Você pode dizer, olha, aqui o que você fizer não vai ser indenizado, e você pode também dizer, olha, se você fizer, você não tem direito à retenção. Se houver a cláusula de renúncia, né? Desde que a cláusula de renúncia. As ascensões. Esse é o julgado que eu queria trazer para vocês. Ali no Tribunal
Deixa eu ver aqui, o STJ. O STJ determinou ali que ser possível a retenção do imóvel do possuidor de boa-fé realizado pelas ascensões já realizadas. Ou seja, diante do que a gente trata no direito, ele falou assim, não, ele fez ali uma construção industrial e ele pode sim ficar ali no imóvel até ele receber a indenização quanto a isso. Aqui a gente trouxe uma jurisprudência também, que causa dessa renúncia expressa, né, na questão da benfeitoria, né, havendo cláusula válida do contrato de locação de imóvel, tratando-se de renúncia por indenização, o inquilino que edificou as suas despesas, ainda que com a anuência do locador, não faz jus pelos reparos de custo de obra. Ou seja, né, o judiciário se contradizendo a todo tempo. Tá, aqui eu vou trazer uns aluguéis que a gente não está acostumado no dia a dia, mas que eles não são tratados pela lei do inquilinato, assim pelo Código Civil, que é aquelas placas, normalmente aquele outdoor que fica na casa da pessoa, não é a lei do inquilinato que vai tratar isso, por mais que seja uma questão comercial, não é. Estacionamento, vaga de garagem, né, todos os contratos são regidos pelo Código Civil e não pela lei do inquilinato. É isso. Como você gostou da vaga de garagem? Uhum. Já aconteceu, já vi, um proprietário compra um apartamento com 2 vagas. Aham. Já tem um carro, não quer pôr o segundo, não quer ter o segundo carro, então ele aluga essa vaga. Aham, ele pode alugar. E aí fica lei do inquilinato ou Direito civil. Direito civil. Direito civil, porque se entende ali que, tipo, por mais que seja uma relação ali, existe uma casa, a vaga de garagem, se ela faz parte do imóvel, mas não é tratado pela lei do inquilinato. Tem uma questão muito legal no estacionamento, que a gente fez um curso no ano passado, que era o seguinte, esses tabaco que tem por aí, né? E aí o cara entrou com ação pedindo a ação renovatória. Uhum. Porque ele falou o seguinte, ele já estava lá há 5 anos e ele queria ficar mais 5 anos por ano. E aí o tribunal, naquele caso, deu a renovatória. Uhum. Só que é uma decisão absurda. Eu penso o seguinte, você pega lá a gatinha, amanhã sexta-feira, fala assim, viu, vamos dar uma volta na São Parque? Tu não vai fazer isso. Né? Então ninguém vai no estacionamento. O fundo de comércio, né, o lugar não é o estacionamento, é o shopping que está em volta, a igreja, a Guaíra, está do lado, né? Não é o estacionamento. Por isso que o estacionamento não pode ter essa condição. Né? Então, por isso que ele tem que ser tratado no Código Civil. Né? Os comentários porque... Não, e a vaga de garagem, você já imaginou você aluga a vaga de garagem, alguém entrou com uma renovatória para renovar e você não quer mais? Você quer tirar a pessoa. Poxa, você quer tirar a pessoa. É difícil, né? Então, é por isso. Eu fiquei na dúvida quanto ao estacionamento, porque daí eu pensei que era assim, por exemplo, um hospital que tem um estacionamento. Daí tem a lei de proteção de fundo de comércio para o hospital, mas para o estacionamento não. Não tem. E só estacionamento também não gera. Não gera. Só que já deu o exemplo de uma jurisprudência olha aí, aluga para um estacionamento. Não vai ter um fundo de comércio indenizado. É legal, assim, porque qual é a ideia das nossas palestras? É empoderar os corretores, que vocês consigam, na medida, sei lá, que vocês estão andando na rua ali, de repente você viu lá que tem uma casinha meio fecha, assim, pô, vamos derrubar essa casinha aqui, fazer o estacionamento e pôr uma placa? Por que não? Né? Se é uma esquina bem movimentada, hoje uma placa custa de 3 a 20 mil reais por mês. Né? Então, muitas vezes, ele não quer fazer um build suite, ele não quer investir para fazer uma construção, ele pode usar lá a placa, e aí embaixo é o único lugar que dá 2 alvarás, no terreno vazio, ele só vai dar 2 alvarás se for a placa e o estacionamento junto. Você não pode colocar um outro tipo de negócio ali. Né? Então é bem legal essa questão da placa, assim. Esse da placa deve ter feito uns 30 contratos. Sério? Quanto que eles alugam a placa? Isso e daí eles alugam para as pessoas fazerem a propaganda. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, você pega lá... Mas eu queria entender esses valores. Você faz um contrato, por exemplo, de 5 anos, porque o custo da placa é altíssimo. Mas só aquele outdoor grandão, né? Tem o da Fradleto que tem água, né? Sim. Então, esses assim, o que eles fazem? Eles fazem um contrato de pelo menos 5 ou 10 anos, porque daí ele tem um custo para colocar. E muitas vezes, quando às vezes acontece, por exemplo, de 3 anos, e aí o cara não quer renovar,
ou quer subir muito o valor para renovar, ele acaba perdendo a placa e larga lá, porque é mais caro o custo de tirar a placa, porque é caríssimo, sabe? Tanto para você montar e tanto para você desmontar. E aí você vai ter um valor bem legal assim, de rentabilidade também. Até da placa, já vi de colégio alugando os caras por uma placa para. Isso, também. E aí é o Código Civil, né? É no Código Civil, exatamente. Sim. Oi? Nota de crédito, Ponto de conversão. crédito. É porque tem. É comercial, é o comercial também. Só que daí tem um negócio de espaço aéreo e tal, é outro tipo de contrato. Tem o cara que tem torres, eu já vi. Esses outros dois eu não cheguei a ver um contrato. Sim, ele é uma concessão e aí ele paga lá, eu acho que tem uma série de conceitos do dono do parque, seria no espaço aéreo. Tem uma torre que deve ser no caso. Eu já vi prédios, condomínios, alugando para as telefonias. Exato, legal. E aí, no caso, é a Código Civil. Porque assim, sempre que você pensar em habitação não residencial, você está pensando na ação renovatória e comércio. Você tem porque o que é um imóvel comercial? É onde o empresário estabelece o seu business. Entendeu? Então, em regra, é isso. A exceção é quando você aluga a casa em nome do CNPJ, né? Que aí vai ser uma operação comercial também, mas aí vai ser para moradia do sócio. Legal? Tranquilo? Tranquilo? Amanhã, então, a gente vai falar sobre processos e a gente vai fazer também uma adendo sobre o pré-processo, que seria uma fase de cobrança, né? A lida com o inquilino, a lida com o locador. E daí depois a gente vai falar das ações alocatícias. E aí eu preciso convidar todos para a gente ficar aí e fazer o nosso happy hour final dessa jornada. Foram mais de 5 horas, Não é fácil, é quase 2 dias na faculdade. Né? É uma maratona. É uma maratona. Deu 6 horas. É uma maratona. É verdade. Eu não sei porque a gente só ia no bar, então aqui pra mim tem mais aula que tinha na faculdade. Não, eu ia pra faculdade. Sempre, só foi a partir do. Não, até o quarto ano. Eu só comecei a ir pro bar no 10º período. Então eu perdi, assim. O quarto tributário eu perdi as aulas. Minha matéria preferida. Fechou? Fechou, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos tirar foto. Meu Deus, ela falou meus colegas da faculdade. Eu quero água que eu vou Vamos tirar foto. Toma um cafezinho. Mas é isso, a rotina, assim, aí quando tá chegando quinta, Não, primeira manhã, e daí eu fico Eu acordo também. Não, e 10 horas eu tô todos dormindo no 8º sono. Nossa, Não. Só que aí ontem eu vacilei, fui dormir às meia-noite, meia, 1h da manhã. Por isso que eu tô assim hoje. Aí uma hora que, meu Deus, hora pra ter tomado um café. Também que eu fui rápida, ó, porque o Douglas, você sabe que ele vai mais longe que eu, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso fazer um contrato de locação comercial e colocar aqui pra pessoa pedir o real novo, por exemplo, você tem uma pessoa, eu tô locando ele, vai pedir ele a multa. Vai ter que pagar todo o valor investido dentro do imóvel? Mas aí, isso ele investiu alguma coisa no imóvel? Então, aí seria quase um BTS, né? Seria um BTS pequenininho. Quanto que ele investiu? 400 mil. E a locadora quer ele de volta? Quer o imóvel de volta? Mas eu fiquei fazendo algum problema, assim, meio que pedindo o imóvel, sabe? Provavelmente ele vai ter que indenizar. Provavelmente ele vai ter que indenizar. Foi tudo bem com o cartório, registrado tudo certinho. Você tá intermediando pro locador? Então eu só. Você que é a locadora? A gente locou o imóvel. Então ele vai pedir, provavelmente ele vai pedir uma indenização do. Mas ó, o que é o uso da locação? Cara, faça um acordo com ele. É muito difícil acordar com ele. Vai ser difícil. É um imóvel comercial? Ainda residencial.
Dele ainda. Dele? Não, ele coloca, tipo, tem 2 vagas de estacionamento. Aham. Ele colocou um cordão na vaga dele e tá colocando graxa para as pessoas não passarem, não passar por cima. Meu Deus. Esse tipo de coisa.